o assunto do programa de agora é melhoramento genético, um dos primeiros programas desenvolvidos para a pecuária de corte brasileira. Bom, pessoal, tudo começou em 1996, através de uma parceria público-privada entre a Embrapa Gado de Corte e a então Geneplus Consultoria Agropecuária. Nascia o programa Embrapa Geneplus, que atualmente representa a evolução genética de mais de 500 fazendas e somente no rebanho Nelore, mais de 370 selecionadores. Foram dezenas de sumários publicados até os dias atuais e, através das DEPs e avaliações, o pecuarista brasileiro pôde calibrar os seus acasalamentos na busca por animais mais produtivos, de acordo com as preferências e exigências do mercado nacional e internacional de carne bovina. O repórter Marco Ribeiro conversou com o doutor em zootecnia e também pesquisador do programa, o Leonardo Nieto, profissional que já faz parte do projeto desde 2002 e tem muita história para nos contar nestas 2 décadas de trabalho. Vamos conferir? Bom dia, é com você, Marquinho. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão girando a boiada junto com a gente pelas telas do Canal Rural neste momento. Pois é, vamos falar aí de mais de 2 décadas de trabalho, uma contribuição de inegável importância à pecuária bovina de corte nacional, um melhoramento genético, E não só do Nelore, de várias raças. Estou aqui ao lado do Leonardo Nieto. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Marcos. Obrigado, um prazer estar aqui. Prosear um pouco, contar essa história. Uma coisa que é interessante a gente... Nós vamos tratar de vários aspectos relevantes em relação ao Embrapa Geneplus, mas eu queria começar falando do Leonardo. Você tem esse sotaque, Léo? Você é brasileiro? Que mistura é essa de sangue aí que a gente tem no seu sotaque, irmão? Eu sou argentino, da Patagônia, eu sou argentina. Uma vez, só para contar, para se entender se sou brasileiro ou não, uma vez estava em um congresso na Bahia. E aí eu fui no hotel lá, meu check-in, e o cara me perguntou se era gaúcho. Aí perguntei por quê, ele falou pelo sotaque. Aí estava dando uma palestra, justamente uma semana depois, em Campo Grande, e veio um baiano, um gaúcho, desculpa, me pergunta, você é baiano? E eu perguntei, não, por quê? Pelo sotaque. Falei, não, eu falo baianês, falo gauchês, falo tudo, na verdade. Mas não, eu sou argentino, brincadeira essa parte, eu sou argentino. Eu me formei lá, vim fazer minhas pós-graduação aqui em Paraná, em Maringá, e aqui fiquei, já são 1994 para fazer a pós-graduação. Então já são 28 Coração anos, bem brasileiro, então. E de 2002 no Geneplus. E aí, vamos lá, Embrapa Geneplus, foi 2002 o início do programa? 2002. O programa iniciou em 1996, e aí eu chego 6 anos depois, em 2002, já vão 22 anos de Geneplus. Uma coisa que é muito importante a te dizer, o Embrapa Geneplus ele é uma parceria público-privada, não é todo mundo que sabe disso, só as pessoas mais... chegadas ao projeto, ao programa, enfim, o pessoal que está mais antenado. Mas é muito importante esclarecer isso, porque o quão bem sucedida pode ser uma parceria público-privada, como é o caso do Embrapa Geneplus. Exatamente. Dentro da Embrapa, o programa Geneplus é tido como um case de sucesso na parceria público-privada. De aí vem o nome Embrapa Geneplus, porque é compartilhada a propriedade do programa com a Embrapa Gado de Corte e o Geneplus assessoria agropecuária, então por isso o nome Embrapa Geneplus. E aí tem 2 gestores, o programa, um da parte privada, que é o Dr. Gilberto Meneses, e um da parte pública, que é o Gilberto Meneses, e uma privada, que é o Dr. Roberto Costa Nobre, que é o presidente e proprietário do Geneplus Consultoria Agropecuária. Então, por esse nome, por que Embrapa Geneplus? Porque a junção de 2 partes, justamente. Bacana. E como é que foi lá no início? Você que está há essas 2 décadas, mais de 2 décadas trabalhando lá, como é que foi esse início? O objetivo era justamente o melhoramento, era afinar a ponta, é isso? O Geneplus surge por uma demanda dos criadores. Na verdade, se você vai ver a história de todos os programas de melhoramento, surge por demanda de criadores. A Embrapa já fazia o sumário nacional da raça Nelore, das suínas, na verdade, tinha Bucerá, Tabapuá, junto com a ABCC, que era liberado sempre todo ano a Expo Cebu, mas aí era só touros. E um grupo de criadores, Mato Grosso do Sul, passa a ter uma demanda, eu quero saber das minhas matrizes, dos meus produtos, como que estou evoluindo, porque aí você queria saber, conseguir mensurar a evolução genética. E aí com essa demanda surge, o primeiro cliente do Geneplus é a Fazenda Bodoquena, foi o primeiro cliente que ela entrou, foi aí o início do Geneplus, e ele é cliente até hoje.
lá no município de Miranda. E aí entra também os criadores de brancos. E aí o Gene Plus começa a rodar. Hoje são mais de 520 fazendas que fazem parte do programa, levando toda a raça, tanto cebuínas como taurinas. E se a gente fala sobre o Nelore, que é a grande raça do Brasil e, consequentemente, do Gene Plus, são mais de 370 criadores hoje na raça Nelore dentro do programa Gene Plus. Que bacana. Agora, como é que funciona um programa de seleção, de melhoramento, como o Embrapa Gene Plus? Mergulhando dentro dele, né? Como é que vocês identificam as DEPs, enfim, como é que ele roda na prática? A filosofia do programa Embrapa Gene Plus é encarar o melhoramento genético como um processo. Essa é a primeira diferença filosófica, talvez, com os outros programas. Quando o criador pensa em um programa de melhoramento e pensa em melhoramento genético, a primeira coisa que vem na cabeça dele é DEP. Uhum. Né? Que é a diferença esperada. Na progênie, o sumário de touros, aquelas coisas todas. Todos os outros números associados às DEPs. Mas o melhoramento genético é muito mais que isso. O melhoramento genético é um processo que começa desde que o becerro nasce, você colher informações na desmama, no sobreano, e a partir dessas informações se tomar decisões. Então, o melhoramento genético basicamente é tomar decisões. E essas tomadas de decisões começam na desmama de que becerro fica, que becerro vai, que matriz vai, que matriz fica. Que tem duas ferramentas principais que você tem no melhoramento genético. Acasalamento, que usa as DEPs, e a seleção, que é o descarte. Para fazer seleção, às vezes eu não preciso das DEPs. Se eu vou num corral e tem uma fêmea que não me está criando o becerro, eu não preciso da DEP que me fala que esse animal é ruim de leite, porque eu já estou vendo que é ruim de leite. Então, tem coisas que eu consigo fazer. Então, assim, a gente fala assim no Gene Plus. Se você pesou, você mediu, foi no corral, perdeu um dia inteiro pesando e medindo, e você trouxe 100 animais para o corral, não pode voltar sempre ao pasto. Porque você mediu, você olhou, então você tem que tomar alguma decisão. Ou você pesou, mediu, está tudo igual. Você tem um manejo, um desgaste do gado, um desgaste da forma de obra, e você não decide nada. Então, assim, antes, por isso a gente fala que as DEPs são uma parte desse processo de melhoramento genético, mas você começa a poder tomar decisões antes da chegada das DEPs. Como? Indo no corral, olhando para o gado, medindo e avaliando. E você, a partir dessas informações, você vai decidir que gado que. As DEPs, elas te vão ajudar a fazer e melhorar aquilo que você está vendo em gergue. O leite que no futuro, a precocidade sexual, a colocar mais peso. Peso, a desmama, sim, ao sobreano. Exatamente, mas assim, o melhoramento genético funciona a baseado das DEPs, mas não é só DEPs. Talvez um dos grandes problemas que a gente tem é que acha que só o melhoramento genético é só DEPs. Não, é muito mais que isso. E hoje em dia você vai ver que as DEPs você vai usar para comprar o sêmen, para acasalar e para vender. Sim, no momento você deu na desmama, você não tem DEPs, mas você tem informação, você tem a formação dos grupos contemporâneos, você tem animais abaixo da média, você tem animais acima da média, e aí você pode tomar decisões e aí começar a fazer seu gado. A DEP vai te ajudar a aumentar a produção, a fazer, mas não decisões básicas como se a matriz está criando ou não está criando. Bacana. Agora, como é que foi lá no início? Porque a gente vinha de uma pecuária que olhava muito o fenótipo, que tinha outros critérios para a identificação de animais ditos melhoradores. E aí vocês começam a coletar dados, mensurar esses dados, estabelecer indicadores. Como é que foi? Como é que era o produtor na época? Ele sentava, escutava vocês e qual que era a reação? Como é que na era verdade, assim, e é um processo natural. Porque assim, se você entender, a gente falou que o melhoramento genético era um processo. É um processo. É um processo. Interminável, diga-se de passagem. Né? Mas na época, no início, não se tinha processo. Se você não tem processo, você não tem consistência. Uhum. Imagina uma fábrica de carro que faz um carro todo dia de jeito diferente. Você não vai comprar mais daquilo lá, porque aquilo você não sabe que se um dia vai ser quadrado, outro dia vai ser triângulo, se vai ser vermelho, se vai ser branco. Então você não tem um processo, você não tem a produção. Então o criador naquela época, ele comprava o indivíduo e aquele indivíduo às vezes não produzia aquilo que ele esperava, porque era muito mais resultado do acaso que de um processo.
No momento que o criador passa a entender que aquele processo, aquilo que as DEPs falam ou que ele vê, você começa a expressar. E ele começa a medir e começa a perceber. Então, foi uma espécie, a gente fala de catequeses, né? Ensinar lá, ver, mostrar a Bíblia para ele, como que funciona, treinar. Mede, que vai dar certo, mede. Então, assim, como ninguém media, e pouca gente mede ainda, pouca gente acredita que o negócio funciona. Mas o melhoramento genético funciona. O que a gente não pode também parar é de olhar para o gado, porque assim, aqueles 40 ou 20 quilos a mais ao soberano que a DEP me fala, ele vai acontecer. Na média, se você jogar o acaso, vai ter animais ruins, animais mais leves, animais mais pesados. Mas na média, aquele touro vai dar 20 quilos a mais. O problema é como esses 20 quilos estão distribuídos na carcaça. E aí, por isso, você tem que ir no corral e olhar. Se você basou na DEP, você vai aumentar o peso do teu gado, mas talvez você não aumente da forma desejada. Pode ser que você aumente a estrutura e o animal seja mais pesado, mas também seja mais tardio. Então, por isso eu falo, e aí a gente bate muito nisso. É um processo onde você tem as DEPs. A gente fala assim, o melhoramento genético funciona, as DEPs melhoram tudo, o desempenho, a precocidade, mas a DEP não faz gado. Quem faz gado é o corral. Porteira. É o que faz. Porque antigamente, a gente tinha uma predileção, né? O animal ele tem 50% de sangue do pai, 50% de sangue da mãe, então é 50% das características de cada um. Mas às vezes, igual eu sou um de 3 filhos dos mesmos pais, né? E cada um sai de um jeito. Um sai mais bonito, outro mais branquinho, um é mais agitado, outro é mais calmo, né? Um é mais introspectivo. Então assim, se a gente leva isso para a bovinocultura, tem isso também, e aí quanto mais informação a gente vai afinando essa leitura. A cura que você falou, é a precisão que eu tenho. Com a chegada da genômica, a gente fala muito da genômica justamente porque aumentou a minha precisão, né? Eu passo a conhecer os genes que ele está portando, eu tenho um conhecimento da genética que ele vai passar para os filhos, consequentemente melhora minha acurácia. Mas uma consequência também que que a genômica trouxe, é justamente do momento que eu sei quanto que você tem de seu pai e de sua mãe, porque seus pais e sua mãe foram genotipados. Então, antes como que era? Você é igual a seu irmão, mas você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. É assim que a gente falava. Hoje, 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Esse era o parentesco, porque a gente sabia quanto você tinha recebido, mas não sabia o que você tinha recebido. Não tinha acesso àquilo lá. Entendi. Então, vocês são irmãos, são 50%. Hoje, com a genômica, além da acurácia, eu tenho um parentesco genômico. Então, por exemplo, você é mais parecido à sua mãe. Em vez de ser 50 e 50, você hoje passa a ser, você é 60% de parentesco com sua mãe e 40% com seu pai. Por quê? Porque você tem mais genes de sua mãe se expressando e por isso fazem que você seja mais parecido à sua mãe. Teu irmão é mais parecido ao seu pai. Pode ser que aí se inverte o parentesco. 40% é de tua mãe e 60%. Vocês são irmãos, se receberam 50% do pai e da mãe, mas se expressam diferente. Por isso é mais parecido ao pai e à mãe. Então, essa é uma coisa que a genômica também me permitiu. A gente fala muito na acurácia, mas ela me permitiu estabelecer muito melhor os laços genéticos entre os indivíduos. Então, aquela história de 50% para irmãos, 25% para meios irmãos, 12 primos, porque era o que a gente tinha, por geração dividida por 2, hoje acabou. Hoje tem um parentesco genômico. Então, a gente sabe se aquele indivíduo é mais parecido ao pai ou mais parecido à mãe, e aí as porcentagens mudam. Então, você vai ver nos catálogos, no programa, que antes era assim, mas são irmãos, e esse aqui a consanguinidade, porque a consanguinidade é metade do parentesco. É preocupação. Né? E aí o grau de consanguinidade também muda. Se muda o parentesco, muda a consanguinidade. Então, mas como esse indivíduo, se é pai, vamos supor, irmão, os pais são irmãos, ele não é 25%, é 20 ou 24, 23%, porque a gente tem o parentesco diferente. Então, são várias, a genômica, a gente foca muito na
na acurácia, mas ela me trouxe, além disso, outras ferramentas que me permitem fazer vários estudos bem interessantes, e isso me permite alavancar meu ganho genético. Bacana. Hoje nós temos o que genotipado, assim, qual percentual? Ainda é um percentual... Mas vem crescendo muito. Vem crescendo muito. Vem crescendo muito. Tem estímulos das associações, dos programas para genotipar. Então, cada vez mais com esse processo muito mais acelerado e cada vez mais uso de touros jovens, o pessoal talvez cada vez está genotipando mais e a gente acerta mais o parentesco também, porque a genômica também corrige, não é acurácia, não é que seu parentesco eu consigo corrigir, ou esse indivíduo não é filho de fulano. A gente geralmente está dizendo que o pai é ciclano, então eu consigo corrigir a genealogia também. São várias coisas que a genômica me permite. Então, por causa de todos esses ganhos extras, a genômica, acho que daqui a pouco a gente vai chegar num ângulo, se não duvidar. Legal. E como é que você avalia os próximos capítulos da nossa pecuária? A gente está aí com um momento de abertura de mercado, um momento em que o Brasil olha, o mundo olha cada vez mais para o Brasil como produtor de alimentos, sobretudo proteína vermelha, e ao mesmo tempo a relevância, os próximos capítulos aí do melhoramento genético, sobretudo Embrapa GenePlus, o trabalho de vocês. Acho assim, tem muito, melhorou muito, mas tem muito a ser melhorado. O desafio maior é que a gente fala muito mais, não fala, mas a gente está falando de uma porcentagem de 20%, 30% dos criadores. Tem 70% que está fora desse processo. Então, me parece que o desafio da pecuária é trazer esse povo para dentro. Porque o resto já está unificado, pode ser que ganhe um pouquinho mais, mas o grande salto vai quando a gente consiga trazer todo esse mundo pessoal para dentro. Esse me parece que é o principal desafio das ações de raça e dos programas. E aí sim a gente vai alavancar a produção de carne, porque o resto é tão tecnificado que assim, as raças, qualquer indivíduo biológico tem limites fisiológicos que a gente tem que respeitar. Não é assim, vai estourar em algum lado. No Nelore ainda a gente tem margem, mas me parece que o principal desafio não é, além de melhorar um pouco o Nelore, é trazer todo esse pessoal para dentro, né? É o principal desafio dos programas, dos governos, trazer esse pessoal que está fora desse processo para dentro do processo. Olhar para a fêmea, que é um ponto também que eu queria tocar contigo. Às vezes a gente olha nos rebanhos e observa que eles vão olhar um pouco mais, com mais carinho para essa fêmea, e às vezes olha muito para o touro. Tem um pouco disso? Não, você tem que olhar para a fêmea. Né? Porque assim, os touros, se eu pecuarista, os touros eu troco todo ano. As fêmeas estão todo ano comigo. Então, assim, como que a gente trabalha no GenePlus e nesse processo, é muito a fêmea. Porque, tudo bem, o touro, ele fala, por que o touro? Porque o touro é responsável por 80% do melhoramento genético. Por que é responsável? Porque me deixa mais filhos. A vaca me deixa um filho, o touro me deixa 20 filhos. Mas quando eu olho o becerro, um becerro é 50% do pai e 50% da mãe. Aí eu olho outro, 50% pode ser meu pai, mas as mães são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer para fazer a diferença é trabalhar a fêmea. Imagina duas fazendas. Eu sempre falo assim, um exemplo assim, ó. Duas fazendas de cerca. O cara tem o mesmo pasto, comprou o mesmo sêmen, uma becerrada diferente. O que é diferente desse aqui? Se comprou o mesmo pasto, as fêmeas. Então, o pessoal tem que trabalhar muito as fêmeas. Claro que você anda em velocidade com os touros, mas se você trabalha os touros, se trabalha seu rebanho de fêmeas, você aumenta a velocidade do processo. E às vezes a gente fala assim, como que trabalhar? E aí nós voltamos na desmama. Por isso a gente fala assim, o momento mais importante da produção é a desmama. Por quê? Porque é o momento que tuas máquinas passam na tua frente. E aí é isso que eu ia te perguntar, assim. Então, assim, e aí quem que manda? Não, é o becerro. Ela tem 13 anos, tem que matar. Se me dá um becerro bom, por que eu vou matar? Entendeu? Longeva. Então, o que manda? Ela é novilha, mas o becerro ruim, ela é velha. Então, assim, a gente... É incrível como você, quando começa a olhar mais para essa fêmea, você começa a ter um percentual maior de fêmeas longevas no plantel, né? Não, tem duas coisas. Você começa a ter uma padronização de teu gado e um aproveitamento maior. Sorte, né? Então, assim, a gente fala, se você não olha para tuas fêmeas,
por que que o criador, aí nós voltamos àquilo lá, por que o criador de gado comercial usa poucos touros? Bom, primeiro porque a inseminação pode complicar para ele, mas no segundo passo porque ele quer padronizar, porque acha que um touro vai padronizar. Mas se a vacada dele é assim, a becerrada vai ser assim, porque o 50% do becerro é do pai e da mãe. Se as mães são diferentes, por mais que o touro seja igual, só se ele foi o prepotente. Mas na genética não é assim. Então, assim, se a vacada é assim, vai continuar sendo assim. Ah, eu quero homogeneizar. Então, pega a tua vacada, olha para ela, descarta aquelas que não te servem ou que não são que você te agrada. E aí você pode usar 2, 3 touros que tua vacada é assim. E se os touros que você escolheu são assim, talvez cerrada vai ser assim. Né? Então, assim, por isso que a gente fala, quando a gente fala, o melhoramento genético começa no corral, o melhoramento genético começa olhando a vacada. Porque esse é o patrimônio que você tem. Sempre você vai tocar todo ano. A vaquinha, 80% aqui, vai estar ano que vem de novo. Barbaridade. Agora, até caminhando para o encerramento do nosso bate-papo, o papo, quando é bom, ele vai fluindo, né? Nossa Senhora. Mas eu queria te pedir justamente para deixar um recado para o pecuarista brasileiro hoje. Nós estamos aqui passando maio, pico da desmama. Você falou, esse é o momento que a máquina passa na sua frente. Eu queria que você deixasse 1, 2 ou 3 dicas, não só pensando nessa desmama, mas pensando também na preparação dessa fêmea, já olhando lá para a próxima estação de monta. Uma coisa que a gente trabalha Parição e estação de monta. Uma coisa que trabalha muito no Gene Plus e faz diferença é olhar para as fêmeas e uma coisa importante, olhar o score corporal das fêmeas. Então a gente fala que quando você olha para a fêmea, ela te passa uma mensagem. Se você tem na desmama uma vaca gorda, opa, a vezes pecuarista que não olha para o gado, fala, oh, vaca bonita, gorda. Mas o becerrinho, ela pesou 600 quilos e o becerro pesou 180, por isso que ela está gorda. Então, primeira coisa, olhe para sua mãe, para as vacas. Está gorda, alguma coisa está errada. Segunda coisa, se ela está magra, tem 2 chances. Ou ela me deu um becerro fraco, então ela está passando para mim mensagem, oh, argentino, minhas amigas aqui estão todas bem, eu estou magra. E nesse sistema de produção, eu não vou. Porque eu estou prenha, estou desmamando aqui, estou prenha. Aí, estou desmamando em maio, vou entrar na seca prenha. Se entrei magra, vou sair da seca mais magra. Aí lá em agosto, setembro, eu vou parir. Outro bichinho que vai começar a mamar eu. Aí vai chegar lá, outubro, novembro, você vai pedir que dê cio. E não vai dar cio. Então, olha suas vacas e tenta descartar. Então, assim, elas te passam mensagem. O que eu falo assim, olha a vaca e tenta passar a mensagem. Oh, estou gorda, não dou leite. Estou magra, eu não estou adaptado ao sistema de produção. Estou magra, talvez porque dou leite demais. Eu dou melhor becerro. Também não é bom. Por quê? Porque me desgastou tanto e eu não, igual, eu paguei um preço e vou sair vazia da próxima estação. Ou você cuida de mim, aí significa que você vai gastar dinheiro para cuidar daquela vaca, para emprenhar. Então, aquilo que te colocou no peso do becerro, você vai gastar de novo para emprenhar ela de novo. Então, a ideia é assim, olhem a vacada, selecionem a vacada que está adaptada àquele sistema de produção. Que vai te mamar um becerro pesado, que se vai desgastar menos e vai emprenhar no início da estação. Então, eu tinha um exemplo de uma fazenda que nós fizemos isso durante 15 anos. E eles tinham 4.200 e algumas quebradas fêmeas. E aí foi descartando, e depois de um tempo você via que a vacada desmamava toda gorda, becerrada gorda, era toda gorda, e essa estação de monta dele era de 90 dias. Com 85% de prenhez nas 4.200 poucas vacas. Por que ele fazia? Que eu falo, faça a leitura da tua fêmea, ele até passa a mensagem, ou eu não dou leite, ou eu dou leite demais, ou nesse sistema de produção eu não vou. Então, acho que isso faz muita diferença. Bacana, Leonardo Nieto aqui conosco, estava passando pelo Canal Rural, a gente chamou ele aqui meio alaço, né, Mauro, para prosear um pouquinho, poder contar um pouco dessa história do trabalho de vocês, mais de 2 décadas aí de melhoramento genético, de dedicação ao melhoramento. Rapidamente, para fechar esse papo, Gene Plus em números, hoje nós temos quantas fazendas? 522 fazendas em todas as raças e 366 no Nelore crescendo. A gente cresceu muito em 2022, crescemos 30% em número de associados em 2022, 16% em 2023 e a gente acredita que esse ano vai estar por volta de 20% por como também dos números no primeiro trimestre. Que bacana, hein, rapaz? Olha, parabéns
pelo trabalho de vocês. Obrigado a você pelo convite. Obrigado pela visita. E é muito bom para a gente poder contar essa história e tentar ajudar, né, o pecuarista brasileiro na escolha do sêmen, na escolha do touro, na DEP, na interpretação do sumário, das informações e de todo esse material genético. Conte conosco. Obrigado. E Conte conosco também. Não demora a voltar. Estaremos aqui. Obrigado. É isso aí, Maurão. Retorno com você aos estúdios depois desse bate-papo aqui com o Leonardo. Muita coisa importante, né? Acho que a gente prestou um serviço bacana aí. Tem que estar de olho na fêmea, companheira. Ela que dá a dica do caminho que você vai seguir, tá bom? Retorno com você, Mauro.